Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um Trader Talks, o meu, o seu, o nosso podcast. Estamos aqui hoje, Costinha. Hoje o senhor Lucas Claro está de ausente, férias. Está ausente. Essa hora ele deve estar onde? Deve estar lá dando um abraço no Mickey agora. Não, se ele não tá no brinquedo do Star Wars, eu sou maluco. Né? Bom, hoje estamos aqui, pessoal, com um convidado mega especial. Estamos aqui com Pedro Paulo Silveira, ou mais conhecido como Pepa, né? E um grande vencedor aí de várias carteiras, para quem conhece aí no mercado, vários prêmios em questão de carteiras recomendadas. Hoje, parceiro daqui da casa. E, Pepa, seja muito bem-vindo aqui. Hoje a gente até trocou uma ideia aqui nos bastidores, mas queremos conhecer um pouco mais da sua história, como você chegou no mercado financeiro. E obrigado por topar o nosso convite. E lembrando que é um cara que não só fez carteira recomendada, mas já fez muita coisa. A gente no mercado, e a gente vai explorar essa linha muita do besteira, tempo. Nada. Obrigado pelo convite, é um prazer. Então, mais uma vez que eu estou aqui no escritório associado do banco, é um prazer imenso estar aqui. É legal, vamos trocar uma ideia aqui, vamos ajudar o público a entender como é que o mercado funciona. Espero poder ajudar um pouco. Boa. Legal. E Pepa, para a gente começar ali do começo, né? Como que... É igual a gente conversou antes, né? Assim, a gente fica muito interessado. Pessoas que já têm bastante tempo de mercado, a gente fica muito interessado. Poxa, mas como que a pessoa chegou lá? Como que foi essa trajetória? Como que o mercado financeiro entrou na sua vida? Por um acidente, né? Um acidente que, em determinados momentos, eu dizia um feliz acidente. Em determinados momentos, eu dizia um acidente pavoroso. Mas foi um acidente. Eu estava morando no Rio de Janeiro. Eu passei um período lá tentando fazer aventura na juventude, fui para lá com 18 anos e estava precisando trabalhar, né? Meu pai mandou o recado, meu filho, trabalhe. E aí um vizinho trabalhava numa corretora e eu falei com ele, estava procurando emprego, ele falou, não, vamos para lá que você vai gostar da corretora. E eu fui para a corretora sem ter noção do que era, parecia uma sala de operações da NASA, cheia de telefone piscando, uma linguagem completamente diferente, um bando de maluco. E era uma mesa de open, é uma corretora que tinha mesa de open, que tinha bolsa no Rio, o escritório, a sede era em São Paulo. E comecei lá, comecei como ponta de mesa de open marketing, experimentei um pouco também na bolsa, mas a bolsa nessa época vivia em crise. E nós estamos falando isso em 1983, que eu comecei. E de lá para cá, eu vim experimentando esses altos e baixos do mercado em diversas versões, em diversos lugares, em diversas posições. E vou te dizer que foi uma experiência muito legal. Eu acho que, no geral, a minha vida se moldou ao mercado e foi uma experiência que eu não planejava. Se eu conversasse com o Pepa de 15 anos, ele pensava em ser médico. Hoje eu não conseguiria me ver como médico, só consigo me ver como um profissional do mercado. E, Pepa, assim, você começou direto no Open, então. E como é que foi essa experiência, assim, para quem não tinha bagagem nenhuma, já foi para um lugar onde era mega ultra dinâmico, uma gritaria, fecha a boleta daqui e dali. Como é que era, assim, para você nessa época? Tudo bem, você era novo, estava disposto a aprender, mas como que foi, assim, essa primeira impressão do Open e, assim, como é que foi os seus primeiros dias, Aninha? Foi uma primeira impressão diferente, né? Tinha um glamour naquela época. Os operadores, eles tinham aquela pompa. Era um negócio pomposo. Apesar dos caras não saberem fazer uma conta, era um negócio pomposo. Eu cheguei e não entendi absolutamente nada. Eu era ponta, então eu tinha que bater as boletas. Então eles faziam operações, giravam muito. Naquela época tinha LTN, curta, uma LTN de 28 dias, porque a inflação em 83 rodava na casa dos 100%, 120%. Tinha a ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, cambial, era cambial, papel cambial. Naquela época, inclusive, era o R88, 4 de 88, que era mais... E o povo girava demais. O mercado tinha muito mais participantes. Você tinha muito mais corretora, muito mais distribuidora e muito mais bancos. E todo mundo girava muito. A dívida brasileira ela era financiada
no open market. Tinha pouco tomador final, não tinha fundo naquela época. Os bancos encarteiravam os títulos públicos, as corretoras encarteiravam os títulos públicos, e esse povo ficava girando dinheiro, que era o financiamento dessas posições, ou a compra e venda final dos títulos. E eu tinha que era esse banco, perdão? Na Patente. Ah, tá. Patente. Era uma corretora, depois virou banco. E meu papel era receber essas boletas, separar por operação e depois ligar para os caras e ir confirmando a operação, e tinha um jeito para confirmar. E era difícil falar, era muito difícil falar. Havia toda uma maneira de você conversar ao telefone para trocar um spread numa operação, como o pregão tinha os seus rituais, que eu nunca entendi, para dizer a verdade. Eu sempre operei com um operador de pregão, mas nunca entendi o que eles faziam lá embaixo. Quando você operava no telefone, havia uma regra. A Andima, na época, que é a predecessora da Ambima, a autorreguladora das instituições financeiras, ela tinha um código de ética e uma comissão de ética que regulava isso. Se desse pau, se uma instituição dissesse que fechou, outra que não fechou, isso ia para o comitê de ética da Andima e virava e mexia. Tinha isso. Depois o pessoal se resolvia lá no boteco, dava tudo certo. Você chegou a passar pelo tal do trote do Defong? Tinha um amigo nosso que falava que tinha um certo trote que chegavam para quem era novo, falava, você vai ter que passar o teste do departamento de fonética. Sim. eu não passei. Eu tenho uma sorte, eu não sei, eu sou um homem de sorte. Nesse sentido, eu nunca fui vítima de bullying. Apesar de ter o apelido de Pepa, né? Desde os anos 70 ali, Pepa. Trabalhar em instituição, para mim, eu nunca tive trote. Né? Eu sempre fui um cara bem tratado. Agora, a galera aprontava mil e umas ali. Essa história do Defon, tinha uma gravação do Defon que foi feita por um cara que trabalhou na Patente, o Barriga. Ele que inventava essas histórias, foi uma coisa muito engraçada. Né? Não chegaram a pedir para ir buscar a chave do pregão, nada disso. Eu tinha uma cara de menino bem comportado, aquele jeito meio nerdzinho. E os caras falaram, não, deixa esse coitado aí, não tem problema, ele vai se assustar. Então, a experiência foi interessante, primeiro, ao ver essa sistemática, aqueles telefones, aquela tecnologia, para a época era uma tecnologia danada, tinha terminal de computador na mesa, a mesa do Pactual já era bonita nessa época, e os profissionais, alguns profissionais que eu conheci lá, eram sujeitos que conheciam bastante, né, e me ensinaram bastante. E eu tive uma carreira feita sempre em instituições de pequeno e médio porte. Né? O BTG, por exemplo, naquela época era chamava Pactual, era mais ou menos do tamanho da Patente naquela época, cresceu. A Patente ela sempre teve um tamanho assim. Então, a minha formação foi muito mais calcada no meu próprio esforço e correndo atrás de alguns caras e na formação na academia. Né? Eu tinha, então, uma visão inicialmente de fazer medicina, essas coisas. E quando eu entrei no mercado, eu vi, não vai dar para fazer medicina, porque o médico aqui não funciona. Eu tive que pensar em fazer economia. Então, quando eu vim para São Paulo, 2 ou 3 anos depois, aí eu prestei a fé, eu fiz a fé, eu fiz economia, depois eu fiz um MBA, eu fiz um mestrado, fiz o doutorado, mas tudo isso, né, focado, voltado para entender de maneira macro ou micro os aspectos do mercado, que eu sei que isso é uma coisa extremamente importante para a gente. Né? Olhando a experiência de alguns colegas que têm uma experiência empírica fortíssima, são grandes operadores, caras que são muito espertos, caras que têm uma visão de mercado fantástica, eu vejo que para eles a formação acadêmica ficou faltando. Né? Então, eu tentei cobrir essa parte que eu não tive de formação em grandes instituições. Na época, quem formava muito os profissionais aqui no Brasil eram o CIT, que eram instituições grandes, isso nos anos 80, o BFB, né? o Garantia, o Pactual já fazia isso, o Icatu fazia isso.
Então, você já tinha dentro da instituição um projeto de formação muito forte. Instituições menores com as que eu passei não tinham, você tinha que se virar, correr atrás, você tinha que bater o escanteio, correr para a área e cabecear. Então foi isso, foi uma entrada acidental e a minha permanência, eu poderia dizer que seria até improvável. Se você olhasse em 1983 para o horizonte de 2024 e falasse, qual a probabilidade desse cara que está no mercado em 2024? A probabilidade seria muito baixa. Né? Mas, apesar disso, aqui estou eu, teimosamente, e satisfeito da vida, porque é uma profissão muito interessante. E, Pepa, assim, você ficou, pelo que você contou, você ficou 3 anos no Rio, né? E depois, o que te levou, assim, para você voltar para São Paulo? Você ficou lá, o mercado já estava... Você percebeu que o mercado estava mudando, o mercado em São Paulo estava crescendo, ou você falou, pô, preciso estudar economia, em São Paulo tem mais oportunidade? O que te trouxe de volta, assim? Um acidente genético. Não foi uma visão perspicaz da realidade. Estaria completamente certa, porque o mercado do Rio afundou logo depois. Sim. Eu já estava casado, casei muito jovem. E a minha ex-mulher, na época, ficou grávida. E nós somos de São Paulo. E não tinha como você criar um filho no Rio, essas histórias todas. Sem ajuda da mãe, do pai, da sogra. Você imagina. Aí ela resolveu, não, vamos voltar para São Paulo. Eu falei, não, vamos ficar aqui, eu estou gostando de trabalhar aqui, não sei o que, não, vamos voltar para São Paulo. Aí nós voltamos para São Paulo e eu consegui transferência na corretora. Ela já ia virar banco, então aqui era maior, tinha uma estrutura muito maior. Para mim foi mais legal ainda, porque eu conheci toda a parte de renda fixa e equities de verdade, né? Conheci as estruturas administrativas, regulatórias, a questão de tecnologia. Eu fui conhecendo um pouco mais a vida de corretora e de banco e foi legal. Aí tivemos um filho aqui e aí eu fiz a minha carreira aqui. Para mim foi muito interessante, porque logo depois... teve o escândalo do Narras e a Bolsa do Rio acabou. Né? E com isso você gerou uma crise muito grande nos mercados. Isso tem a ver também com os planos econômicos da época, as crises do Brasil, as instituições financeiras, o velho sistema de open market, as distribuidoras, era o que dava a força para o Rio de Janeiro. Tudo isso encolheu demais, porque os spreads ficaram muito pequenos. Então, você ganhava um bom dinheiro, você pagava uma estrutura legal no open market nos anos 80. De repente, essa história começou a ficar muito cara. Então, quando veio a virada dos 80 para os 90, o Plano Collor, aí foi o prego no caixão dessa estrutura inchada do Rio de Janeiro, que tinha muitas distribuidoras, tinha muitas corretoras no open market. A Bolsa do Rio colapsou, né? E isso transferiu o mercado para cá. Eu dei sorte, foi um acidente genético. O Buffett fala que a loteria genética ela é importante, né? No meu caso, foi uma loteria genética. Imagina eu ficar no Rio de Janeiro e assistir esse declínio todo. Né? Eu acho que foi sorte. Mas São Paulo ocupou esse papel que era do Rio antes. Legal. E aí, então, né, você nesse período você foi operador de Open. E logo depois, então, quando aconteceu esse movimento, o que você foi fazer? Assim, você continuou? Você foi para outro lugar? Como que... Eu cheguei em São Paulo para explicar um pouco a estrutura de uma corretora naquela época. Né? Os volumes eram muito menores. A gente tinha, no máximo, 100 mil clientes de pessoas físicas. E o grande negócio naquela época era renda fixa. Porque você tinha uma taxa de juros absurda, uma taxa de juros de 10% ao mês. Beleza. As operações eram ao portador, então você não precisava se identificar, por incrível que pareça. Só que você imagina, você aplicar 10 milhões de dólares numa corretora e mandar um cheque ao portador para lá e falar, meu dinheiro está aplicado, eu quero overnight, eu não quero comprar, porque a operação, o over oscilava demais. A Selic era definida, hoje ela é definida a cada 5 semanas pelo Copom. Sim. A Selic era definida pelo chefe da mesa do Banco Central no Rio de Janeiro às 8h30 da manhã. Todo santo dia. Porra, você imagina. Você dormia e não sabia, acordava como a outra. O que é isso? Era girar grana que você ia descobrir, né? Que o Banco Central nessa tinha a história das Maxi e tudo, né? Pô, era um sufoco. Aí você fazia o quê? O que as instituições faziam nessa época? Elas compravam CDBs de bancos de primeira linha e vendiam para os clientes.
com um acordo de recompra diário no fio do bigode. Então, era uma carteira, uma operação absolutamente irregular, que todo mundo fazia. Então, o cliente, ele comprava final, ele recebia uma nota de compra, e todo dia ele trocava essa nota de compra, ele vendia de novo para a corretora. E tinha cliente que ficava na posição final. Só que, como era a garantia? Lá a garantia sou eu. Não. O que eles fazem? O que fazia? Eles entregavam as cautelas. Então, os CDBs, eles tinham um recibo feito, uma cautela bonita, chancelada, assinada, e esse CDB físico tinha que ser entregue ao cliente. Quando eu vim para São Paulo, a corretora, ela era grande, ela tinha muitos clientes de renda fixa. E eu sei que a entrega de cautelas para os clientes estava completamente maluca. De tal sorte que um cliente recebeu uma bolada, tipo, imagina coisa de 100 milhões de dólares a dinheiro de hoje. Nossa. Ele recebeu de cautela do Banco de Tóquio. Então, ele chamava Renato, nome teórico. Tá bom. Renato Chomsky. Olha lá. O Renato Chomsky foi resgatar esse CDB, 100 milhões de dólares, no Banco de Tóquio no dia do vencimento. O cara do Banco de Tóquio era amigo do gerente da mesa da patente. Ligou lá e falou, o Renato Chomsky está aqui sacando 100 milhões de dólares. É isso mesmo? Renato Chomsky? Não, é Renato Sheyman. Não é Chomsky. Não, quem está aqui é o Chomsky, que também tem CDB. Resumo, tinha entregado o CDB errado para a pessoa errada. Entendeu? E o cara foi lá entregar. E tinha uma série de CDBs que estavam atrasados para ser entregue, tinha CDB vencido, estava uma zona. Como eu cheguei de lá, os caras da mesa não queriam me receber bem, não é verdade? Quando você chega novo num lugar, todo animadinho, e os donos gostaram de mim, o chefe da mesa falou, esse cara vai lá para o fundo, lá para o porão, vai resolver o problema das cautelas. Nossa. E eu fiquei enfiado naquele troço uns 6 meses para resolver a questão das cautelas, que era muito sério, né? Você precisava organizar tudo isso, era tudo manual, tudo na base da calculadora. Eu organizei isso. Depois, como deu certo isso? Vamos dizer assim, você sofre um drama de quem vai bem numa posição que não é tão boa. Fala, não, vamos ter outro pepino para você resolver. a parte toda da controladoria gerencial da empresa estava muito zoneada. Era uma empresa que era muito dinâmica, mas não tinha a parte de desenvolvimento. Naquela época você não tinha computação bem desenvolvida. Então, eu passei a fazer a parte de controle de renda fixa, das posições de clientes. Aí eu tive que aprender a lidar com planilhas, com DBase na época, com programação para fazer alguma coisa. Comecei a me envolver com isso, que foi interessante para pegar. Eu aprendi como é que calculava todas as operações de renda fixa de todo tipo, aprendi a calcular como é que fazia custódia disso. Logo depois veio o CETIP, foi feito nessa época. Então, toda a parte regulatória, de cálculo, eu fui aprendendo. Chegou um ponto que eu sabia mais que os caras da mesa, que estavam fazendo isso. Né? Então, quando houve uma reviravolta na mudança da gerência da mesa, me levaram para a mesa de novo, aí, uns 2 anos depois, e aí eu não saí mais, eu virei tesoureiro de lá, né? E já estava fazendo economia, estava indo bem com esse negócio. A gente tinha uma boa atuação. Você não era nem formado ainda? Ou não? Eu fui me formando ao longo do tempo. Conforme dava. Entendi. Fazer o noturno. Era no centro, São Paulo. A cidade universitária fica longe. Mas você era bem jovem, né? Pra mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas era jovem para a posição que eu estava, mas era velho para a posição para a minha vida acadêmica. Eu já devia ter me formado. E eu não conseguia me formar, porque, o desafio ali. Cada ano que passava era um plano, né? Era um negócio, era um projeto diferente. A vida acadêmica ficou muito prejudicada, né? E eu fui acomodando. Da minha turma da FEA, do noturno, pouca gente se formou. A FEA tinha uma fama nessa época aí de que
Era bem famosa de ser uma faculdade bem exigente, assim, né? Ela era exigente Puxado. e o problema é que o noturno, para essa geração, muita gente de outras faculdades da USP prestavam para fazer a fé à noite, fazer economia à noite, para ir trabalhar no mercado financeiro ou não. Aham. Então, cara que era da Poli, cara que era da física, né? Então, eles prestavam, faziam 3 anos do curso, se enchiam o saco, se formavam na Poli, já estavam bem no curso deles, e largavam. E realmente tinha uma taxa de abandono do curso muito grande. A USP resolveu isso e proibiu. Enquanto você não se formar, você não pode prestar vestibular de novo. Então, hoje o abandono é muito menor. Mas voltando à história, a gente ia acabando fazendo os cursos ao longo sempre tinha um curso aqui, outro acolá, você ia fazendo, como Black and Scholes, o que você faz isso, planilha daquilo outro. A gente ia se virando e aprendendo. E quando eu terminei o curso de graduação, fui fazer um MBA de derivativos da Bolsa, da BMF com a FEA. Eu fui lá, acho que na segunda turma disso. Aí depois fiz mestrado e mestrado aplicado em economia, fiz um doutorado aplicado em economia. E assim, eu acho que ainda não entendi exatamente como é que as coisas funcionam. A resposta para essas coisas, as respostas são difíceis, né? A gente está sempre vivendo um desafio diferente. Eu acho que o fato mais importante do meu aprendizado no mercado é os desafios. O futuro é sempre muito incerto. Né? É fácil falar do passado. Sim. Agora, falar do futuro é sempre muito difícil. Pode parecer uma coisa idiota, mas isso tem valor. Né? Você tomar uma posição num DI, você comprar uma ação, né? Você comprar ou vender uma moeda por um prazo, envolve um risco razoável que às vezes você não sabe nem qual é o risco. Né? Porque isso está associado à incerteza que o futuro tem. E por mais que a gente tente equacionar isso no mundo acadêmico, na nossa formação técnica, é sempre um desafio muito forte. Né? E é isso. A gente estava conversando agora há pouco, esses últimos 40 anos foram bem agitados. Mas se você olhar para trás, os 40 anos anteriores também foram. E eu acho que essa é uma característica da economia de mercado, isso é uma característica da sociedade. Né? Essa instabilidade, e nós vivemos num segmento da vida social que é muito sensível a essas oscilações de expectativas. Né? Então, a gente tem que saber lidar com isso, e não é fácil. Eu tenho até um conhecido meu que a gente sempre cita, que vai trazer ele no podcast ainda, que era o Rodrigo Campos, que ele fala uma coisa que é interessante, né? Ele contando uma história, ele provavelmente vai contar isso aqui, mas da época que ele estava no JP, alguma coisa assim, e um dia desses que o mercado estava essa loucura, esse tiroteio, etc. E a gente vive isso, né? Meu Deus, o que está acontecendo isso aqui? E aí que ele desceu para fumar um cigarro na calçada e ele viu que todo mundo tá vivendo normal, né? As pessoas, assim, o padeiro estava fazendo pão, as pessoas estavam andando, assim, não estavam na cabeça com aquele caos que às vezes a gente, por estar dentro do mercado, a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? E é muito curioso isso, assim. Né? É muito curioso. A gente fica imerso, assim, no negócio. Né? Porque nós lidamos com coisas que são muito sensíveis às expectativas. Né? O preço do tomate pode até oscilar, mas eu acho que não oscila tanto como o preço da Vale, da Petro e do iene e do swap, o que você colocar que está sendo negociado nesse momento. A gente viver num ambiente de negociação organizado, ou de balcão, ou de bolsa, te dá informação o tempo todo. Né? E isso mexe com a maneira da gente pensar. Né? Isso mexe com a maneira da gente tomar decisão. Então, a maneira como a gente toma a decisão é absolutamente diferente da maneira como um cara da economia real toma a decisão. Isso pode parecer uma coisa tão simples, tão bobinha, mas é
é real. Os caras pensam diferente da gente, nós pensamos diferente. A gente está sempre assustado. Exato, sempre com o pé atrás. Né? É que nem o cara que voltou da guerra do Vietnã. Né? Ele está no restaurante, de repente o garçom cai com os pratos no chão, o cara levanta e metralha, mata todo mundo. Porque ele ainda está com aquela adrenalina toda. E a gente vive um pouco isso. É claro que eu acho que as finanças evoluíram bastante, eu acho que os sistemas de controle de riscos das instituições e das assets evoluíram bastante, né? E isso acomoda um pouco isso. Né? Tanto é que a gente vê os caras que estavam lá na minha geração, nem todo mundo morreu, está todo mundo aí saudável. O André fez aí o Summit, estava bem, você viu, estava lá, animado, querendo ficar até os 86 anos no banco. E eu acho assim que isso evoluiu bastante. Né? A gente tem estratégias de contenção do risco que são mais eficientes, mas ainda nós convivemos com a incerteza, que é uma coisa que ela oscila entre aquilo que é apaixonante e aquilo que é assustador ao mesmo tempo. É difícil lidar. E Pepa, assim, antes da gente começar, você estava até comentando um pouco sobre como o mercado de equity ficou bem de lado, né, durante um período, muito por várias, né, ocasiões que aconteceram, né, ao longo do tempo. A renda fixa cresceu bastante, foi o mercado, acho que aqui sempre foi um mercado muito forte de renda fixa, né? Até o próprio BTG é um banco forte de renda fixa, tem mudado isso bastante para, né, a renda variável, né? Não só o banco, mas enfim, acho que o mercado tem mudado bastante. Mas quando que chegou a renda variável equity assim na sua vida? Quando que foi essa mudança, assim, saindo um pouco da época de tesoureiro, cuidando bastante ali da mesa de renda fixa, indo mais para agora eu acho que eu tenho que olhar um pouco mais para as ações, ou o mercado começou a ganhar um pouco mais de liquidez? Quando que você viu essa oportunidade? E o desafio, né, também. Porque... Nos anos 2000. Nos anos 2000... Mas isso ainda em pregão viva voz na época ali. O pregão viva voz, mas eu nunca me interessei muito pelo pregão viva voz. Sempre achei uma chatice. Entendi. Aquela barulheira. As corretoras eram muito barulhentas, eu trabalhava em corretora. Aquelas caixinhas ligadas, o pessoal gritando, eu achava aquilo uma bobagem. Entendi. Porque o que define você comprar ou vender não é a barulheira. Certo. É o teu trabalho de estudar o que está acontecendo e tomar a decisão. Aquela barulheira. É aquilo que eu achava uma chatice, nunca me interessei por isso, nunca consegui me dar bem nesse negócio. Mas o que aconteceu de fato a partir dos anos 2000 foi que eu me envolvi muito mais com pessoa física. Né? E eu comecei a trabalhar um pouco com pessoa física e varejo. Né? E aí o mercado de ações passou a ter uma relevância maior. Porque as pessoas não entendiam absolutamente nada de renda variável. E para tomar decisão em renda variável precisavam de muito apoio. E eu era demandado exatamente para isso. Então eu tive que sair assim da renda fixa, ficar discutindo o fundo multimercado, ficar discutindo o fundo de renda fixa, ficar discutindo, seja lá o capital garantido, para ir dar suporte às pessoas físicas nas tomadas de decisão, para tentar entender como tomar uma decisão em renda variável. E para isso eu precisei, é claro, aumentar os meus skills, tanto na parte de conhecimento técnico de renda variável, como de retórica, né? Para conseguir dialogar com as pessoas físicas sobre como tomar uma decisão de comprar ou não comprar uma ação. Né? Porque ainda havia no mercado uma disposição muito grande de alguns corretores de vender mal vendido o produto renda variável. Vendeu uma ação, vendi, enfiei um IPO no cara. Aí você ia olhar uma pessoa física, estava com aquela carteira totalmente estrupiada, não sabia o que fazer, perdeu dinheiro, era o dinheiro da universidade dos filhos, o que fazer com isso agora, o que a gente pode pensar. Então, veio esse desafio, tentar entender como passar para as pessoas um plano de investimento de longo prazo. Porque bolsa é isso. Né? No final das contas, se você olhar os grandes gurus das finanças, o que eles estão te falando sempre é isso. Olha, ações no limite, você entrar para uma empresa que é bem gerida
e se aproveitar do crescimento dessa empresa ao longo do tempo. E a sua carteira vai refletir exatamente isso. Como selecionar essas empresas. Então, foi um trabalho que me desafiou bastante, porque eu sempre gostei pacas de macroeconomia, sempre estava na área de renda fixa, estava sempre operando no Banco Central, eu era de dealer operar com o Banco Central, a gente sentava com o banqueiro central e o Banco Central daquilo. De repente, você sentar com pessoa física no interior do estado de São Paulo, no Mato Grosso, para falar sobre uma carteira de ações que está toda avaliada e você precisa dar alguma luz para o cara sair daquele enrosco. Como ele vai tomar essa decisão? E a partir dos anos 2000 eu me dediquei a isso. E foi muito legal. Eu acho que isso me desafiou demais. Eu acho que me trouxe a oportunidade de entrar em outro ambiente do mercado financeiro, estar mais em contato com o investidor pessoa física, coisa que eu não tinha. Né? Você estava na tesouraria, esses caras vêm encher o saco aqui, eu não quero. Então, passou a mudar o foco. E a renda variável passou a ter muita importância. Né? Eu acho que isso mudou completamente a minha vida profissional e a minha maneira de entender mesmo a própria economia. Né? Eu tive que incorporar isso na minha formação técnica, na minha formação acadêmica, tentar entender como a vida de uma empresa, né, ela se coloca dentro dos problemas que eu sempre tentei estudar. Né? Os problemas eram sempre a inflação, balanço de transações correntes, decisões de política monetária. A partir daí eu tive que começar a entender como é que uma empresa funciona. E isso é muito diferente. Né? Apesar de estar relacionado, é muito diferente, te traz novos desafios. E eu acho que foi muito recompensador nessa experiência. Eu acho que eu consegui ter alguns resultados legais. Né? Conhecer pessoas legais, estudar temas muito interessantes, conhecer autores bastante interessantes e gestores fantásticos. É interessante até, porque isso que você está falando, eu acho que a gente consegue trazer muito como lição, porque quando você fez essa transição, bem ou mal, você já tinha o quê? Uns 15 anos de mercado ou mais, né? Então, é um exercício de humildade também, né? Porque é muito louco. Você já estava muito bem estabelecido num determinado ramo ali do mercado e você fez essa mudança, que obviamente a sua experiência ajudou, mas é como se fosse... você não está começando do zero, mas assim, né? Você está... Pô, uma coisa que eu imagino que deve ter sido um desafio muito grande ali, né? Assusta. Mas, mais uma vez, o fato de eu ter começado como eu comecei, meio que acidentalmente, meio jogado naquilo e vai se virando, vai trocando o pneu com o carro em movimento, foi uma coisa da minha vida profissional. Então, eu consegui me adaptar dessa maneira. Né? Tem benefícios, mas como em tudo na vida tem os trade-offs, tem as coisas que custam caro para isso. Né? Ficaram alguns buracos de formação que eu demorei para resolver. Né? Fui fazer um outro mestrado com 50, comecei o doutorado com 56. É assim a vida. E uma coisa que eu achei legal, eu conversei sobre isso na GV, quando eu fui fazer a minha entrevista do doutorado, eu falei, o cara falou, por que você nessa idade vai fazer o doutorado? Cacete. Né? Meus amigos da tua idade estão andando de barco. Falei, mas eu quero andar de barco. Meu barco é esse. Eu quero... eu tenho tesão por isso. Eu quero entender um pouco essas coisas, DSGE, eu quero ver como é que resolve algumas matrizes de covariância. Eu quero entender isso a fundo. Né? Não dá tempo de eu ver isso lá. Né? Mas ele falou, não, eu estou brincando. No fundo, eu quero te colocar uma coisa. Ele falou, hoje, a expectativa média de vida das pessoas subiu demais. E o processo de formação que todo mundo tem em mente ainda é o do século passado, quando a expectativa de vida era muito menor. É interessante. Então, hoje as pessoas param de estudar muito cedo e não podem parar de estudar muito cedo. Por quê? Porque elas vão viver muito mais tempo. E entre o período que ela se formou até o período em que ela está amadurecendo na profissão,
toda a teoria já foi reciclada, mudou completamente. Para a economia, com certeza. A economia que eu discutia nos anos 80, quando eu comecei a FEA, Totalmente era diferente. completamente diferente da economia que eu fui ver no doutorado, um ano ou dois atrás. Teoria das finanças, o quê? Como assim? Ela está o tempo todo sendo renovada com novos modelos, com a introdução de uma série de novos campos, inclusive computacionais, né? Com intersecções com a economia, com a micro. Tudo isso muda. E se a gente não continuar se atualizando, acho que como profissional, a gente perde muita coisa. Se nós vamos viver mais, né? Se nós vamos viver até os 90 anos e não mais até os 60, é necessário que a gente trabalhe até os 80. O Bob Solow, Prêmio Nobel de Economia, estava trabalhando até os 96. O Markowitz publicou um livro com 92 anos. E não queria ir embora. Tiveram que dizer, vem logo que chega, abre espaço. Então, a gente vai viver muito mais, a gente vai trabalhar muito mais. E eu acho que é fundamental na nossa vida, como nós não somos acadêmicos, nós estamos no setor privado trabalhando, até no setor público, quem for do setor público, nós estamos distante da academia. E quando nós estamos distante da academia, a gente tem um impulso enorme para não estudar. Você estava lá na academia, você veio para cá, desse lado do balcão, você viu. Sim. Você precisa fazer um esforço para estudar, porque não é fácil. Vir nessa vida aqui, etc., chegar em casa 8 da noite, depois de um dia inteiro em São Paulo, estudar é mais difícil. Precisa acordar mais cedo, às vezes estudar, pegar o horário do almoço para estudar. Não é? Cara, assim. É difícil, é desafiado. doloroso e tal, mas a gente precisa fazer isso, porque a quantidade de artigo que é publicado toda semana é gigantesca. Tem um monte de coisa sendo descoberta, tem um monte de coisa sendo feita, e a gente precisa estar alimentando a nossa cabeça com novas ideias, né? Eu acho que a formação, ela no fim das contas, para quem quer ser um profissional do mercado, para quem quer ocupar esse papel que hoje eu ocupo, que é de ajudar as pessoas a fazerem seus investimentos, ajudar na educação financeira, acho que o mínimo que eu tenho que fazer é estudar também, né? É tentar colocar sempre para as pessoas onde é que está a fronteira do conhecimento nesse momento, sempre apontando, agora deu mais esse passinho, tivemos mais uma solução de um problema aqui, outra colar. E, Pepa, assim, fantástico, assim, legal, esse teu né? comentário, né? Bacana. Fantástico mesmo. A gente também está sempre aprendendo, acho que todo dia o mercado ensina alguma coisa pra gente. Vocês têm uma universidade aqui no BTG? Temos. O BTG, para quem não sabe, né, a gente tem um privilégio realmente, né, de aprender com vários sócios aqui, é o BTG Academia. Então, para você que está aí, né, que quer um dia, né, vir fazer parte aqui e um dia entrar no BTG, não esqueça de participar do BTG Academia. No primeiro ano acho que você não pode, mas no segundo você já está aí liberado para participar e é muito válido. O Loio dá aula ou não? É um ano de... Dá aula, Loio dá Só aula. para você ter ideia, aula de economia, a gente tem aula com Loio, Scandiuse, Exato. essa galera toda. O Loio deve ser bravo pra caramba. Não, que nada. É online, agora não tem... Mas, Pepa, assim, isso que você tá falando, assim, de, todo dia aprender um pouquinho, ou todo dia correr atrás para ter um aprendizado de alguma coisa. Você, nesse tempo de 2000 para cá, passou várias crises no mercado, principalmente para equities, mas, enfim, as bolsas como um todo, né? Qual foi o grande aprendizado que você tirou, assim, desses momentos? Tanto, enfim, 2000 veio depois da crise ali, México e tudo mais. Você teve depois também crise dos Estados Unidos. Depois, tivemos Covid, vários outros mini eventos ao longo do caminho. Crise aqui no Brasil, às vezes alguma questão política aqui puxava alguma coisa. Enfim, o que você pode passar para a galera de todo esse teu período acompanhando o mercado, principalmente mais voltado para ações, ou se você quiser falar de renda fixa também, não importa, mas o que você tirou de aprendizado disso? Não só, assim, claro, da parte acadêmica que você, né, citou aqui, mas do mercado em si, assim. Que troca de moeda também, né? Você passou por um monte de troca de moeda, imagina, cara. Imagino, né? E fora isso, né, que eu acho que você comentou aqui pra gente, é um autoconhecimento incrível que cada pessoa acho que tem que passar, né? Que você está ali mexendo com a sua carteira, o mercado te testa todos os dias, são várias emoções, dia a dia, semana a semana, mês a mês. Mas, enfim, se você puder falar para a galera, qual foi, assim, um dos maiores aprendizados que você teve, assim, com as crises, assim? Quando eu estava na Patente, que foi essa primeira empresa que eu passei, eu já estava muito atritado com
o sócio a quem eu respondia, que cuidava diretamente da tesouraria. Ele era um cara difícil de negociar, um cara bravo, da geração antiga. E a gente tinha feito uma operação apostando, a gente estava na véspera do Plano Real ali, era mais ou menos outubro, novembro de 93, e eu estava dado em pré, mas dado bem grande em pré, e aí veio uma conversa, isso foi numa sexta-feira, veio uma conversa de que eles iam ter que puxar a taxa de juros na semana seguinte. E, pô, eu estava com um caminhão de pré ali, o cara ligou para mim da rua e falou, zero a posição de pré e fica tomado. Eu falei, tá bom. Só que ao invés de eu ir pro DI, naquela época, se você tinha o dinheiro a termo, que era o overnight, né? Uhum. Eu fiz o dinheiro a termo para segunda-feira e eu tomei, assim, putz, a posição era grande. Eu saí tomando, raspando o negócio, porque não dava tempo de zerar a posição no pregão. Eu tomei um monte de dinheiro a termo, porque se ele fosse subir o dinheiro, então eu tomei 11 vezes a minha posição, porque tinha 11 saques para terminar o mês. Uhum. Eu tomei 11 vezes a minha posição, eu estava bonito na foto. Bonito, né? Tava grandão. Aí, rapaz, no dia seguinte, né, na segunda-feira, eu cheguei lá, o Banco Central, ao invés de tomar dinheiro de segunda para terça, ele tomou dinheiro de terça para quarta. E deu uma porrada na grana. Porra, e o cara falou, seu filho da puta, olha aí, você vai quebrar a gente, você tomou dinheiro de segunda para terça, era para zerar no DI, agora nós estamos ferrados. Aí eu falei, calma, cara, não é. Se o cara fosse abrir dinheiro para tomar o dinheiro hoje, o mercado ia dar na taxa de sexta. Ele abriu de segunda para terça para sinalizar para o mercado que ele vai subir a taxa de juros. Ele vai tomar dinheiro. Uhum. Aí o cara ligou para o chefe da mesa do Banco Central, que me conhecia também. Esse cara é um idiota, é um burro, olha o que ele está fazendo, vai quebrar a minha empresa. Cara, assim, eu fiquei num estado. Naquela época eu fumava, eu levantei para fumar um cigarro e fui para lá. E a gente deu o dinheiro, mandou a proposta de segunda para terça. Se vocês não entenderem, eles não vão entender. O fato é que o Banco Central tomou o dinheiro na nossa taxa e deu uma porrada. Cara, eu fiquei tenso, eu fiquei nervoso, eu comecei a chorar. E tinha um cara, um dos sócios mais antigos, já era um senhor, ele gostava muito de jogar, carteado, sabe? Ele não era um cara técnico, mas era um cara que tinha um coração genial. Ele chegou para mim, calma, Pepinho, calma, você está nervoso. Cara, isso é uma operação. Tem operação todo santo dia. A operação tem um começo, um meio e um fim. Se você for fazer de cada operação esse drama que você está fazendo aí, que ele está fazendo aí, você vai enlouquecer, você não vai conseguir sobreviver nesse mercado, não. Eu olhei para ele na época, eu falei, pô, esses velhos têm cara de história idiota. Depois, ao longo do tempo, isso foi em 93, então ao longo dos anos 90 nós tivemos muitas crises, ao longo dos anos 2000, a minha vida foi tentar pegar esse ensinamento e colocar na prática para a minha vida profissional. Não que a gente não deva ficar tenso, ansioso, com uma crise como a da Ásia, como a da Rússia, como a da Argentina, do Brasil, crise das hipotecas nos Estados Unidos. A gente deve ficar nervoso com isso, porque isso tem desafios enormes. Agora, tocar a vida profissional é só um conjunto de operações. O que você tem que fazer na sua vida é olhar os ativos que você tem, os passivos que você tem, deixá-los bem equilibrados, deixar a parte de risco em ordem e não pirar, senão a gente pira. Né? E eu acho que foi o maior ensinamento. É claro que demorou para eu aprender isso, se é que eu aprendi. Eu tive síndrome de pânico, tive crise de ansiedade, aquele negócio. Aí depois eu comecei a correr, melhorou. Mas eu acho que o fundamental é isso, é tentar entender a nossa vida no mercado financeiro como uma operação. Sabe, a gente vai fazer uma recomendação de Petrobras? Vamos fazer. O que a gente tem que fazer? Nós temos que olhar a Petrobras, isso, conhecer, ver lá, não sei, ir lá, conversar, ver tudo e tal. Nós estávamos errados? Estávamos. Pô, lamento.
Foi uma operação que eu fiz que estava errada. A minha análise estava errada. Onde é que foi que eu errei aqui? Paciência. Vamos fazer a próxima. A vida é assim, né? Ela está sujeita às incertezas. E se a gente vai ficar nesse mercado mais tempo, a gente tem que estar preparado para sobreviver, senão a gente enlouquece no meio dessa confusão toda. Porque a realidade é muito confusa, né? Além da incerteza natural que a gente tem, eu acho que a realidade ela é extremamente criativa em trazer para a gente desafios enormes. Como foi agora a pandemia, a guerra da Ucrânia, vamos ter eleições agora nos Estados Unidos com Trump. Imagina o que não vai ser uma guerra de confusões. Então, eu acho que a gente tem que ficar com a nossa vida profissional bem ali limitada e fazer bastante exercício. Não, e é engraçado o que você falou, né? Porque, e às vezes nesse processo de análise você faz a análise toda certinha, só que de repente acontece um negócio que muda o jogo no meio do... Pois é. E é uma coisa que você não controla, né? Na maioria das vezes. Porque assim, eu gosto de ter o meu lado economista. Eu já fiz uma brincadeira uma vez que eu gosto de repetir sempre. Ó, os meus amigos que são economistas me acham um ótimo trader. Os meus amigos traders me acham um ótimo economista. E eu torço o dia inteiro para ninguém se encontrar e descobrir que eu não sou nenhum dos dois. Mas, então, eu vejo assim, os jornalistas e alguns outros caras, que são normalmente economistas meio de esquerda, ficam falando dos economistas de mercado. Esses caras erram tudo, olha só, ninguém acerta. Os modelos dos economistas não acertam porcaria nenhuma. A questão é que os nossos modelos não foram feitos para acertar. Os nossos modelos são uma redução do mundo real. E nessa redução do mundo real, nós colocamos algumas variáveis. Dadas essas variáveis, o resultado do modelo vai ser esse. Isso vale para a inflação, isso vale para o déficit público, isso vale para o resultado das lojas Renner. Né? Então, nós vamos fazer uma análise das lojas Renner, pegar ao longo do tempo, olha, se a economia vier assim, se a classe média vier assado, o salário assim, pesquisa mensal do comércio. A gente pode pegar um monte de variáveis, fazer um modelo, mas cospe ali, o resultado da Renner vai ser 350 milhões de reais. Ele veio e aparece com uma tinta de 250. Pô, o que foi que eu errei nesse modelo? As variáveis que eu observei estavam corretas. Os parâmetros que eu estivei estavam corretos. O que foi que aconteceu? Então você vai olhar. Não, teve um choque. Teve um choque por definição é alguma coisa absolutamente inesperada. E esse choque desviou completamente o resultado daquilo que eu tinha previsto. A minha parte eu fiz. A realidade trouxe uma nova variável, que foi um choque violentíssimo, que mudou completamente a projeção. Eu acho que o importante, eu acho que o amadurecimento da questão metodológica tem que ser esse. Entender que o que a gente controla é muito pouco. Os nossos modelos, eles têm que ser baseados em algumas variáveis. E a gente tem que saber que essas variáveis não vão definir o resultado final. É uma estimativa. Exato. E o principal também, né? Que assim, e que para você construir a sua carreira, você não precisa estar certo toda hora. Né? O ideal é que, pelo menos, quem esteja lá em cima esteja entendendo, é bom, não está certo, é brincadeira, mas não vai estar certo justamente por causa disso. A quantidade de choques que a gente recebe é muito grande. É uma probabilidade, é sempre probabilidade no fim das contas. O choque, ele por definição, ele tem uma média zero. E um desvio padrão que a gente pode até tentar conhecer, mas não conhece. Mas o fato é que a gente sabe que tem o choque. Né? E quem ia colocar em um modelo de precificação do mercado a guerra da Ucrânia? Né? Quem ia colocar no modelo de precificação do mercado a pandemia? Né? A gente pode até colocar uma frase do presidente argentino, do presidente do Brasil, a gente pode até colocar como risco político, que a gente tenta definir a partir lá do CDS de 10 anos. Quanto pode subir, né? Quanto pode... A gente está supondo, na hora de fazer uma precificação, no nosso valuation, a gente vai lá no CDS de 10 anos, que é feito pelos águias de Nova York e tal, não sei o que, bota lá,
cospe, olha, Petrobras vale tanto. Papel a fundo, o cara vai perguntar, pô, a Petrobras caiu, como é que você não previu isso? Quem não previu foi o pessoal de Nova York, os águias. Eu botei o que Nova York falou. Está aqui, né? Então, tudo para dizer, a gente lida com incerteza. O máximo que a gente pode fazer é um modelo que tente equacionar a trajetória de preços dentro daquilo que a gente consegue estimar. Mas tem que deixar avisado para todo mundo que, olha, acontece uma pancada de coisas que a gente não consegue definir. Ah, mas por que você faz modelo? Porque a gente precisa fazer modelo. Né? Porque é a única coisa que a gente tem para fazer. O que a gente pode fazer é definir uma trajetória provável e ficar medindo durante o tempo todo o que vai acontecer na realidade. É o que a gente faz com valuation. É o que a gente faz com a trajetória, o Departamento Econômico do BTG faz com a trajetória da Selic. Está o tempo todo reestimando em função das novas leituras que a gente tem do IPCA, da taxa de câmbio e assim por diante. É preciso entender um pouquinho de estatística básica, não precisa ser muito formado nisso, para ter essa humildade. Eu acho que é uma questão de humildade. Eu acho que quem faz modelo está fazendo com todas as cautelas possíveis e levando em consideração a chance enorme de acontecer alguma coisa inesperada que não está prevista no modelo. E, Pepa, assim, quando que foi que você começou a cuidar de recomendação de carteiras? Que foi quando você começou, enfim, a cuidar mais a fundo disso e aí foi ganhando, né? Se quiser falar pra galera, né? Quantos prêmios você ganhou com as carteiras. É o atleta das carteiras, né? Tem um monte de medalha de carteira recomendada. Se puder falar pra galera. Eu estava numa corretora que tinha um projeto de varejo muito bom e a corretora não tinha analista. Aí eu estava como economista-chefe. Eu estava vendo aquilo lá e o mercado de ações andando, sabe? Pô, tinha chance de ter gente demandando ações. Tinha muita picaretagem ainda. Isso aí foi 2012. Então vamos fazer. Eu fiz o exame de certificação do CNPI. Mas imagina o Pepa fazendo CNPI depois de 20 e tantos anos de mercado. Deve ter sido moleza, assim, a prova. Não é, não. Não? É porque a prova é um pouco delicada. Então, você tem a parte de contabilidade, você precisa repassar tudo aquilo lá direitinho. Né? Você tem a parte regulatória. Não, você tem que se preparar. Não tem jeito, tem que se preparar. Exato. Aí fiz lá e tal, e começamos a fazer uma carteira recomendada. Na época era exame. Não, na época era Infomoney. Certo. Era Infomoney. E a carteira foi bem, andou bem. Né? Ficava lá em terceiro lugar. Aí depois, 2 anos seguidos, a gente ficou em primeiro lugar. Aí a Infomoney foi comprada por uma corretora, eles aboliram o ranking. Aboliram o ranking da carteira. E eu mudei de corretora, fui para uma outra corretora fazer o projeto de varejo. E mais uma vez, eu via um esteio de negócio importante para a pessoa física, o trading de futuros, que é o que estava começando a decolar naquele momento. O pessoal tinha saído de girar opções para girar futuro, mini contrato e tal. A gente fez um projeto legal para isso. E eu queria também incentivar o pessoal a fazer uma carteira de investimento em ações. E aí a Exame estava com o ranking e nós fizemos o ranking. E aí, em 3 anos consecutivos, a gente conseguiu chegar em primeiro lugar. Na Valor, a gente chegou também um ano em primeiro lugar. E sempre estava lá nas primeiras. Quando a gente não tirava o primeiro lugar, a gente estava indo bem. Foi um período muito legal, porque a gente conseguiu acertar a mão. Né? Eu tinha uma equipe pequenininha, reduzida, e a gente fazia uma seleção de carteira totalmente fundamentalista, só com ações com boa liquidez, porque eu tinha esperança disso atingir um público grande e não queria fazer
o que alguns caras faziam, que é indicar uma ação, a ação Small cap. subia porque Aham. todo mundo comprava a ação, enfim, não vamos entrar nisso, vamos dar liquidez para entrada e para saída. Então, eram ações que tinham que ser do Ibovespa, podia ter alguma coisa fora do Ibovespa, mas com liquidez, e tentando fazer a adequação tática mensal a partir daquelas ideias do Howard Marks, né? Vamos ver que momento que está vivendo, quem que vai responder bem a esse momento, quem vai responder mal, tentando fazer isso com base nas experiências passadas em tudo quanto é tipo de coisa. Entendi. E foi bem, foi um período bem... Então você começava assim, basicamente, olhando macro, vinha pro Top-down total. top-down total, né? Isso que eu ia até te perguntar. Exato, Uma coisa que a gente sempre fala, assim, e às vezes, quando as pessoas têm a oportunidade de conhecer alguém de mercado, que tem mais experiência, tem muita gente que chega e fala assim, não, pô, qual que é a boa, qual que é a ação? Mas eu acho que é muito mais legal entender qual que é a metodologia, né? Tipo assim, como que funciona o seu processo de decisão, como que funciona a sua cabeça, como que você escolhe. E nesse período ali das carteiras, se não quiser entregar o ouro, não precisa entregar, mas assim, como que era o seu método, como que era ali mais ou menos o seu processo de tomada de decisão para você chegar no final do mês e falar assim, cara, a carteira é essa aqui. Olha, eu tenho lá no meu canal, que eu fiz carteira recomendada até julho, setembro. Então, lá no meu canal, Pepa Silveira, no YouTube. Você pode pegar no início do mês, sempre vai ter lá. Eu sempre faço uma visão prospectiva do mês. Certo. Eu pretendo fazer aqui com as carteiras do BTG. Pegar o vosso time e fazer um call para a gente discutir a perspectiva para o mês e a carteira, a fundamentação. Por que a carteira vai ser essa? Então, o que eu fazia sempre era olhar simplificadamente os prós e os contras da conjuntura para o mercado de equities, tentar entender para onde ia o mercado de equities lá nos Estados Unidos, na Europa, na China e no Brasil. A primeira coisa que eu fazia era essa. Então, dependendo disso, a gente teria um beta mais, ou seja, pegar uma carteira mais agressiva ou mais conservadora. Né? Sempre foi essa, vamos dizer, sempre foi esse o primeiro passo. O segundo passo sempre foi procurar a empresa que tinha alguns indicadores bons. Não podiam ser empresas com indicadores muito estressados, muito exagerados. O mercado passou nesse período de boom dos anos de 2010 para cá, teve muita empresa, muita IPO, teve muita gente comprando growth e vendendo growth, aquelas teses de investimento que são, na minha opinião, muita moda. E eu acho que isso não atende o meu perfil, não atende o perfil de investimento que eu quero oferecer para o cara que vai comprar carteira recomendada. O cara que vai comprar carteira recomendada vai comprar para ficar 10, 20, 30 anos. Algumas métricas que você olha é o quê? Alavancagem? Alavancagem, né? Principalmente alavancagem. Nos momentos ali da crise da Dilma, então pô... né? Muita alavancada. Pô, tchau. Porque derreteu tudo, sim, sabe? Sim, e foi o momento de ganhar alfa. Porque estava todo mundo com alavancada, você estava com o setor elétrico, você estava com a Ambev na época, que era um bom negócio. A Ambev, porra... Tá de lado há 5 anos, sei lá. E a Ambev, dívida líquida zero. Sim. Até porque assim, a gente não é fundamentalista, né? Mas quem tá alavancado, o cara ele depende que isso, que aquilo outro continue acontecendo para ele dar certo. Claro. Ele depende da quarta derivada Você vai derivando. E vai, né? Então, aí e empresas de valor mais, sabe? Mas não dá aquela porrada. Teve ano que deu porrada. Teve ano que a carteira rendeu 55%. Mano, 2020. Né? Só com empresa de valor. Né? E olha que o mercado encheu a mão em algumas teses de investimento que eu achava verdadeiramente maluco. O paradigma vai mudar, agora o mundo vai ser todo virtual. E não sei o novo normal, né? O novo normal, aquelas coisas todas. E para a Bolsa, para equities. Então, eu assim, foi sempre baseado nisso. Agora, olhando na empresa, olhando a relação preço-lucro, né? Olhando a questão do endividamento delas e olhando a perspectiva que o próprio mercado está dando. Né?
quantas pessoas recomendando e quantas pessoas não recomendando. Né? Isso, para mim, dá uma ideia do fluxo que o papel vai ter. Entendi. Agora, no geral, sempre foram essas empresas do core do Ibovespa mesmo, né? As grandes empresas brasileiras, porque você sabe que no futuro isso vai performar bem. E você tinha alguma pimentinha, alguma coisa que você colocava assim, putz, Sim. essa aqui pode me dar um pouco mais de alfa, dado que você está bem Sim. colado com o índice. Sim. Perfeito. Eu lembro que em 2020 fechei os olhos e fui incógnita. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E fui incógnita, mas saí rápido. Magazine Luiza. Então você meio que tinha alguns táticos, assim, podemos dizer. Tático, sim. Mas nunca assim, mais do que 20% da carteira, sabe? Entendi. Fui em Cosan, que eu acho um papel que a rigor, né, para a época, fazia todo sentido. E então, foi esse tipo de experiência que a gente foi fazendo e deu certo. O tático sempre teve um peso importante para gerar o alfa e sempre acabou tendo sucesso, sabe? Por mais que a gente tenha pouquíssimas ações no Brasil, né? O fato de você ter uma incerteza tão grande em relação à própria economia, fazer os rotations aqui é mais fácil do que fazer nos Estados Unidos. A conclusão que eu cheguei foi essa. Né? Nos Estados Unidos é muito difícil você conseguir fazer alfa, porque lá está tudo muito arbitradinho. Aqui, apesar de já estar muito mais arbitrado, ter muito menos empresa, fazer os rotations, às vezes por bimestre você faz um rotation. Né? Vou pegar a elétrica agora. Você pega a elétrica, o mercado cai, que aquela beleza você se deu bem. Se defendeu, né? Se defendeu. E tem momento que a elétrica, por incrível que pareça, não é papel defensivo, é papel de alfa. Vai embora. Vai embora. Então, eu acho que entender um pouco a sistemática disso no dia a dia que é legal. Né? Então, dá certo. Eu acho que dá para fazer uma composição na carteira bem feita, com um projeto de investimento de longo prazo e tentando convencer, o que é difícil, os clientes a fugir, por exemplo, de um negócio. Pepa, o seu fulano está aqui, ele vai rolar a carteira, mas ele não vai tirar o papel tal, porque o papel tal caiu muito. Fala para o seu fulano vender o papel tal, porque não interessa o papel tal, o que interessa é a carteira. A carteira ela tem uma estratégia envolvida nisso. A carteira, a ideia da carteira é exatamente essa. O indivíduo que está ali dentro não tem tanta importância no longo prazo. No curto prazo, é claro, vai ter uma alocação tática, não sei o quê. Mas as pessoas ainda têm dificuldade de entender isso, sabe? Eu não estou preocupado com Vale ter ido tão mal. Paciência, Vale, mas a placa representa 12% do índice Bovespa, eu não vou ter Vale por quê? Eu posso ter menos, vou ter 6%. Não, mas Vale está dando um prejuízo. Meu amigo, a Bolsa está andando nesse lado. Então, vai funcionar dessa maneira. O que a gente precisa fazer é uma carteira de investimento de longo prazo que vai representar um percentual dos seus investimentos, que vai ser de 0 a 100%. E a gente vai entender quanto vai ser ao longo do tempo. E todo esse processo envolve muita educação. E uma pergunta, então, assim, óbvio que, assim, falando rapidamente, não é possível passar tudo, mas, assim, qual que é a orientação ou quais são os pontos que você acha que são mais importantes para a pessoa, principalmente pessoa física, na hora dela pensar a sua carteira, na hora dela montar a sua carteira? Eu fiz fazendo Claro. propaganda. Claro, Eu fiz um vídeo sobre o livro do Andrew Lo, Em Busca do Portfólio Perfeito. Sim. Eu tenho uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre livros que eu acho interessantes. E ele não consegue dar uma resposta definitiva sobre o que é o portfólio perfeito, porque não tem essa resposta. Ele tem até coisa sobre análise técnica também. Mercados adaptáveis. Ele fez um monte de pesquisas científicas, assim, legal. Ele é demais. Falando em artigo, ele tem um artigo muito bacana sobre isso, né? Falando um pouco sobre análise técnica, né? Claro. Trazendo algumas conclusões, assim, é legal. E foi um estagiário que me convenceu há muito tempo atrás que análise técnica eu tinha que olhar, porque eu achava uma bobagem. Mas se todo mundo acredita, os preços se movem nessa direção. Verdade, está certo. Então esse argumento é válido. Mas enfim, então eu acho que o fundamental é o processo como um todo. Demorou para eu construir
esse discurso, que é um discurso que está lá no CFA. Uhum. Né? Então, qual é a questão fundamental? Quando sentar com uma pessoa física e explicar, meu amigo, qual é o seu projeto de investimento? Minha amiga, né? Uhum. Qual é o seu projeto de investimento? Você quer o quê? Aposentadoria? E no Brasil a gente precisa muito discutir aposentadoria, né? Porque nós estamos envelhecendo, nós precisamos ter aposentadoria. Então avisar desde cedo as pessoas. Então, vamos pensar na aposentadoria, um plano de investimento de 30 anos. Vamos planejar isso. Como é que você quer fazer isso? Né? Qual é a sua renda? Quanto você já tem para poupar? Todas essas discussões que a gente faz. Quanto você vai destinar para a sua carteira todo mês? E depois tentar fazer uma investigação sobre o nível de risco que essa pessoa aceita. Para adequar dentro da carteira o que vai ser renda fixa e o que vai ser renda variável. Eu acho que é o grande desafio. Fez isso, conseguiu ter essa conversa com a pessoa física, eu acho que 90% do trabalho está feito. Porque quando ele entender que uma parcela do investimento dele, que vai fazer parte de um projeto de investimento de longo prazo, vai ser de ações, e que a função dessa carteira de ações é gerar mais valor que a carteira de renda fixa, por uma série de pesquisas que a gente pode demonstrar, etc. e tal, ele não vai ficar mais tão preocupado em dar uma tacada e ganhar $100 mil enquanto ele toma um cafezinho, como às vezes promete. Como às vezes não, como prometem pacas, Bitcoin, blá, 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 criptos, etc. Olha, o mundo real funciona assim. Né? Você tem um fator que joga a seu favor, que é o tempo. Vamos usar o tempo a seu favor, vamos montar boas carteiras e vamos ter um pouco de paciência. Né? Eu acho que é o fundamental. Eu acho que se a gente conseguir incutir isso na cabeça de uma pessoa física, o processo de investimento ele flui de maneira muito saudável. Mesmo em momentos como a crise de 2020, por exemplo. A crise de 2020 foi muito educativa, acho que muita gente que tomou o susto lá saiu de lá fortalecido, e eu acho que o mercado ganhou muito com isso, ganhou muitos investidores. Se nos anos 70 a experiência da bolha na Bolsa do Brasil e nos anos 80 a experiência do Najinarras traumatizaram demais o investidor, a crise de 2008 e a crise de 2020 fortaleceram demais o investidor para esse tipo de coisa, de pensar no longo prazo. E pensar no longo prazo, eu acho que se adequa mais ao meu perfil como, vamos dizer assim, profissional de mercado. Eu acho que é aí que eu posso ajudar os investidores. Eu não vou dar soluções para o amanhã, olha, dá essa tacada aqui, dá aquela tacada colar. Eu acho que é muito mais responder a esse plano de investimento. E a gente estava até conversando isso no almoço outro dia, né? Porque ali a gente fala de 2020, é engraçado que na nossa cabeça parece muito recente. É recente, mas foram há 4 anos atrás. Cara. Assim, é engraçado, não parece que foram 4 anos atrás, né? E de certa forma meio que já está moldando uma geração de mercado. Assim, a gente tem contato com uma galera que começou no mercado a partir dali e a pessoa tem 4 anos de mercado. Tudo bem, não é tanto tempo quando você coloca em perspectiva, né? Como 40 anos, mas já é um tempo que assim, a pessoa está no... Tem cara que assistiu Circuit Breaker por 4 dias consecutivos. Sim. Eu não tinha visto isso ainda. Então... Exato, isso foi doideira. Olha que isso é experiência. Formou uma geração, assim, né? Pô, demais. E como foi, assim, digamos assim, viver esse momento e tá no mercado como profissional ali, Pepa? Como foi viver esse momento do Circuit Breaker, se você recorda, assim? Eu me recordo. Eu me recordo porque na corretora, os 3 donos estavam fora do Brasil. Eles tinham viajado, porque eles fazem uma viagem anual, eles tinham viajado e estavam fora. E quando veio aquela onda, a principal preocupação, quando você lida com o trader, é assegurar Liquidez. o risco. Né? Então, precisavam ser tomadas decisões de risco. E aí, no meio dessa confusão, tinha fuso horário, nós ficamos discutindo as questões de risco por telefone. E foi, no primeiro momento, bastante
assustador. Não deu nem tempo de ficar assustado, né? Porque você já tinha que tomar a decisão. Então, naquela época, eu lembro, a gente tinha limite de R$60 de garantia, a margem de garantia para os futuros, a gente subiu isso para R$300. Sim, E depois foi subindo mais, né? Foi subindo e tal. E ao longo do dia a gente aliviava um pouco. Foi assim, nesse aspecto foi isso. E no outro aspecto, foi a corrida para tentar identificar os impactos possíveis de uma coisa que você não sabia ainda qual era a dimensão, sobre as empresas. Né? Então, era muito difícil você assegurar para Petrobras qual vai ser o impacto desse negócio. Se o mundo vai parar, essa empresa não vai mais produzir petróleo, não vai vender gasolina por quanto tempo? Não sabemos por quanto tempo vamos ficar parados. Então, qual é o impacto disso no resultado de Petrobras? Não sabemos. Aí veio aquele abril, que o vencimento ficou negativo em 35 dólares o barril. 37 dólares, estava pagando para a galera ficar com petróleo. Exatamente. Então, mas por outro lado, você tinha as tentações que foram surgindo, o mercado é muito esperto, essas criações, essas picaretagens de novo valor aqui, novo valor acolá e tal, não sei o quê. E, então, a minha preocupação naquele momento foi tentar, bom, agora está na hora de eu usar a experiência. Vamos selecionar daqui as empresas que vão dar resultado e as empresas que não vão dar resultado. Né? E observar como é que os governos e bancos centrais iam direcionar a economia para tentar deixar esse negócio todo de pé. E eu acho que foi uma experiência muito rica, foi muito legal, porque os bancos centrais conseguiram dar uma resposta fantástica, os governos também deram uma resposta fantástica, deixaram o mundo de pé no meio de uma confusão daquela. E eu acho que o impacto negativo para as empresas foi muito pequeno. Né? Eu acho que as empresas que se ressentiram mais foi aquelas que no longo prazo mesmo não iam performar bem de fato. Né? E que essas que a gente vê hoje caindo, são empresas que estão perdendo um pouco do charme que tinham, né? Que eram promessas em 2020, deixaram de ser. Eu acho que foi um período muito rico e me surpreendeu demais a vinda de gente nova para o mercado. Foi fantástico. Foi uma onda assim, de gente chegando que eu me assustei. Né? Chegou um momento, falei, pô, não vai parar de entrar gente, esse povo não faz mais nada, a não sei ficar operando no mercado, ficar discutindo tese de investimento. E foi legal, porque muita gente entrou com vontade de conhecer, entrou querendo conhecer e deu para fazer um trabalho legal. Para mim, em particular, foi assim, um ano muito positivo nesse aspecto. Tomar esse susto, ver aquela barrigada e subir com todo mundo junto. E foi legal. E Pepe, né, mais um ponto ali da sua trajetória que eu acho muito legal é que depois você rumou da parte de análise para a área de gestão. Né? E uma coisa que a gente, enquanto analista, né, lá no CNPI, às vezes a gente ouve muito aquela coisa do, poxa, mas você é analista, mas outra coisa é você apertar o botão, assim. Como que foi essa transição para você? Você sentiu isso como algo desafiador ou foi tranquilo pela sua experiência? Como que foi essa virada de chave, né, do chapéuzinho ali da análise para o chapéu da gestão? Como que foram os novos desafios? Eu já tinha feito gestão antes, Sim, até por ter sido de tesouraria. E quando a indústria de fundo começou com o fundo de commodities. E a gente fez o primeiro fundo de commodities, performou bem pra caramba, nós mandamos bem. Era no café na época? Não, você era multimercado. Multimercado, Era tipo um CTA assim ou não? Não, era um fundo. A gente operava futuro, eu operava DI, dólar, bolsa. Engraçado que hoje isso é mais raro, né? Fundo especializado no futuro ali, né? Não, porque você estava começando a indústria de fundo. Entendi. Né? Curioso, não sabia disso não. Então, aí foi e tal, eu fiquei na gestão um bom tempo, depois passei por uma corretora, eu fiquei cuidando da gestão também, alguns anos, e fui para uma gestora depois voltei para a área de análise. E quando a gente fez a experiência da gestora, já foi
para levar em conta a experiência da carteira recomendada, tentar trazer o povo que estava na carteira recomendada para gestão. O problema foi que a gente pegou justamente o drawdown no mercado. A gente começou a gestora na época do drawdown. Então o mercado já veio deslizando, veio caindo, só trabalhou bastante o processo. Mas eles continuam lá com o projeto. Eu acho que assim que o mercado recuperar, tem tudo para dar certo. Eu acho que é uma aposta muito boa. A parte de gestão é uma coisa importante no Brasil, muito importante. E assim, eu acho que foi legal. Para mim, foi retomar uma experiência que eu já tinha. Né? E, enfim, eu acho que sempre tem. Alguns amigos me chamam para ir fazer alguma coisa assim, mas agora eu estou mais envolvido nesse projeto da... Se puder falar para a galera. E só antes, perdão. E você sente a diferença da cabeça do analista para a cabeça do gestor? Assim, quais são essas diferenças? Não, eu, para ser muito franco, eu não vejo diferença. Pela forma como eu vejo o trading. Entendi, legal. Sabe? Mais uma vez, eu não sou o cara que consegue ficar pegando taticamente as coisas. Sim. Né? No livro lá do Soros, o Soros fala que ele é um cara que consegue ver as ondas grandes, né? E o Druckenmiller conseguia ver as ondas pequenas, os tradings. Eu não consigo ver os tradings, não consigo ver fluxo, eu não acho isso interessante, eu só faço desastres com isso. O negócio é ver grandes oportunidades. Então, que é o que o analista faz, né? No fundo, o analista fundamentalista. É o que ele busca. Onde tem valor é aqui. Quando ele está olhando a taxa de juros, a gente está olhando um movimento de longo prazo. Né? Quem viu o movimento da taxa de juros nos Estados Unidos viu com uma experiência que um tático não vê. Né? Quem pegou o movimento de taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, foram os brasileiros. Pegaram bem porque estavam acostumados. Foi o Xavier que cansou de fazer isso aqui no Brasil. Né? Foi o Verde, foi todo mundo que está acostumado com essa visão. Então, para mim, a parte de alocação é essa. Né? É ver aquilo que tem valor, aquilo que tem o potencial de gerar valor e performar bem. Com uma visão de longo prazo, nunca visão de curto prazo. Né? Então, foi muito legal. Agora, já estou em outros desafios. E, Pepa, assim, antes da gente até comentar desse teu novo desafio, se puder falar para a galera, assim, hoje, dia 14 de março, como é que você está vendo o cenário, assim? Como é que você está vendo o macro? Estamos há uma semana aí da praticamente decisão de política monetária, a expectativa do mercado é manutenção de juros, o mercado precifica o início de corte nos Estados Unidos em junho, mas a gente viu, né, um CPI ali que veio levemente acima, mas, enfim... o headline veio, né, 0,4, já era esperado isso, PPI o núcleo. Hoje, o PPI hoje veio um pouco acima, trazendo algumas dúvidas para o pessoal. O payroll com vários dados que são revisados para trás, payroll forte, enfim. E traz algumas dúvidas ainda para o mercado, que antes já olhava para um início de corte em maio, né, em março, depois foi para maio, agora já estamos em junho, será que a gente vai para julho? Ou, enfim, e o que você também está vendo aí para a Europa, China também, o partido, né, chinês tem a reunião dele lá, já colocou uma meta de 5%. Japão enfim. Com expectativa de mudança de política monetária. Estamos vivendo uma mudança... Que, aliás, o Japão tem uma curiosidade, perdão de cortar, que a gente estava lendo um artigo outro dia. No Japão, hoje, os caras que estavam aposentados de renda fixa no Japão estão recebendo salários milionários dos bancos, pedindo para voltar porque a galera que está lá nunca sabe que é um cupom. Exato. Imagina o preço que o cara está cobrando para sair da aposentadoria e voltar. Maravilha. Então, o que você está vendo, assim, Pepa, de cenário macro? Se você puder falar um panorama, assim, para a galera, tanto Estados Unidos, Europa, China e depois Brasil, enfim. Assim, acabamos de passar por 2 choques fortes que jogaram a inflação para 10% nos países avançados, no Brasil. O atacado na Alemanha bateu 40%. Isso foi bastante novo, isso mexeu com muita gente. Isso fez muita gente mudar de opinião em relação ao que via no mundo.
e um cara que é referência é o Larry Summers. Uhum. O Larry Summers já está achando que a inflação vai ser mais alta por muito tempo. O Mohamed El-Erian também acha isso. Isso me assusta um pouco porque eu não consigo ver exatamente assim as coisas. Eu acho que os movimentos que faziam a inflação ser baixa, eles persistem ainda. Ainda que o mercado de trabalho americano tenha mostrado essa força toda, eu acho que o que empurra o mercado de trabalho americano para frente é o esforço fiscal, a expansão fiscal feita durante o governo Biden, que foi muito grande, né? Então isso ajudou a economia a andar, e os indicadores de produtividade, se estão caindo, é porque no limite você está empregando mais gente, isso tende a fazer a produtividade cair no tempo, né? Bom, dito isso, eu acho que nós estamos vivendo um momento pós-choque de sintonia fina. Veja, hoje nós estamos discutindo se o Banco Central vai reduzir a taxa de juros em março, em junho, em julho ou agosto. Boring. Um ano e meio atrás, a gente está discutindo que essa taxa de juros ia bater 7%. Porra. Vai a quanto, né? Dinâmico, né? Muito mais interessante. Eu me lembro o dia que o Jamie Dimon falou, não, vai a 7%. Como assim vai a 7%? O mercado subindo, esquentando. Então, eu acho que hoje o mercado está discutindo isso, porque de fato é importante discutir. Quem trade Treasury está realmente preocupado com isso, porque a Treasury A4 é diferente da 4,20. É O mais pessoal que está no TLT, né? Você imagina? Que Você está com aquelas posições jumbo assim. Eu estou dizendo, 4,20, 4 é a mesma coisa, o cara vai. O 4,20 por 4,50 do cara já é uma ronca. Porra. 5 pontinhos ali é o bônus do ano. Mas o fato é que, de fato, para a economia como um todo, o cenário está razoavelmente, vamos dizer assim, enquadrado em algumas coisas, né? A economia americana não vai ter uma recessão. Isso já está resolvido. Era uma dúvida muito séria no ano passado. Vamos lembrar que no primeiro trimestre do ano passado a gente viu alguns bancos quebrando e uma ameaça de quebra no sistema financeiro, que blá, 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 blá. E por sorte que a Janet Yellen não enfiou Treasury no mercado. O Druckenmiller falou que a Janet Yellen errou ao não ter vendido o Treasury para o mercado. Imagine se ela tivesse vendido o Treasury a 2% para o mercado. O que ia quebrar não era só o Silicon Valley. Era. Né? Isso ele não falou. Né? Bom, então, eu acho que isso foi equacionado para a Europa também. Nós estávamos vivendo no ano passado uma crise energética violenta. Eles tiveram que limitar a temperatura a ser utilizada no ar-condicionado na Itália, na Espanha, em 24 graus, para economizar energia. A questão do gás foi razoavelmente resolvida. Então, os problemas que afligiam o mundo o ano passado são outros problemas agora. Então, eu acho que a economia tem uma perspectiva de crescimento melhor lá nos Estados Unidos, apesar dos desafios. A inflação, é claro, o que nós vamos discutir é se ela caminha para 2,5% mais rápido ou mais devagar, mas talvez não seja 2%. Mas tá ali, né? Boring. Sabe, né? Tá, ok. Há uma boa discussão sobre a taxa de juro neutra nos Estados Unidos, que é mais alta, mas é puramente acadêmico, isso não tem reflexos. Eu acho que o desafio está em saber, no mercado acionário, até que ponto a tese da inteligência artificial justifica essa valorização toda das grandes, das megatechs. Eu tenho minhas dúvidas. O ano passado elas agregaram 5 trilhões de dólares de valor à Bolsa Americana, com a promessa de ganhos da inteligência artificial. É porque é uma forma de você ter ganho de produtividade sem ter pressão inflacionária, né? É a promessa que estão fazendo. Né? Sabe? Mas são 5 trilhões de dólares. Sim. Não é? Sim. Você precisa entregar isso, né? Enjoei, lembra as empresas que iam entregar muito valor? Então aí, cuidado, claro, não é enjoei, mas algumas coisas
a gente precisa ficar atento. Eu não tenho certeza se o mercado não exagerou demais, né? Levando em conta que a trajetória da taxa de juro pode ser descendente, eu fico preocupado com o nível da Bolsa. Né? Isso, porque a Bolsa está no topo histórico, né? Lá fora. Com a maior parte das empresas longe desse topo histórico. Tem alguma coisa que em algum momento vai ser corrigida aí. Bom, mas eu acho que não é nada dramático para os próximos meses. E a China, em particular, eu acho que a visão que foi disseminada nos últimos trimestres em relação à China, para mim, não me convenceu. Né? O mercado se decepcionou demais com o projeto chinês dos anos 2010 de impulsionar a economia com base no mercado doméstico. Né? Nos anos 2000, eles se impulsionaram com as exportações, com o crescimento global, com a crise das hipotecas. Eles substituíram o mercado global pela expansão doméstica com base nos impulsos dos governos estaduais, municipais e das famílias, crédito. Eles fizeram essa dívida de 230% do PIB, uma coisa monumental. E o mercado está dizendo, olha, agora não tem mais como impulsionar, como se a China fosse os Estados Unidos. Como se a China fosse uma economia madura. Como se a China fosse uma economia de mercado. Os Estados Unidos dependem demais desse tipo de coisa. O crescimento agregado da economia depende da expansão do balanço do Banco Central, da redução da taxa de juros, de deixar a Bolsa num patamar elevado. A China não depende tanto disso. O crescimento da China não vai ser mais 10%. Ok. A China não vai mais precisar depender do mercado residencial. Não vai precisar mais investir em indústria, porque está com excesso de capacidade gigantesca lá e que esse investimento vai cair durante muito tempo. Mas, em compensação, o que eles estão fazendo na área de tecnologia é uma coisa a ser observada, muito observada. Eles estão investindo demais em tecnologia, eles mudaram o paradigma de crescimento e eles estão investindo forte nisso. Eles estão se jogando para se manter na liderança em alguns segmentos importantes. Eu estava vendo uma palestra de uma professora, eu tenho um problema para lembrar o nome dela, da LSE, uma chinesa que dá aula lá, e ela falou que de 34 setores de ponta, a China lidera hoje algo como 23 setores. Caramba. Setor de tecnologia, né, em vários campos. E eles estão incentivando isso. Né? E eles têm um Estado forte. Quer dizer, sabe? Então, eu não acho que é tão simples assim. Então, se a China crescer 3%, é um crescimento de 3%. Pacas. Entende? Cresceu pacas. Eles têm condições de reciclar as dívidas de uma maneira ou de outra. Eles não são uma economia de mercado como a nossa, ou dos Estados Unidos. Eles conseguem reciclar algumas coisas. Vão ter problemas? Vão ter problemas, mas eu acho que a gente precisa ficar um pouco cético com essa ideia de que a China vai desmoronar e que ela vai entrar num ciclo do Japão. Não vai, né? Porque ela não é o Japão. Né? Efetivamente, ela é uma coisa completamente diferente, precisa ser entendida. Eu estou louco para ler esse livro da Kenyon Jin, é algo assim, para entender um pouco mais. Ela reflete um pouco mais alguns analistas que eu tenho olhado para lá e que tem chamado a atenção. Olha, não cai nessa, a China não é o Japão, a gente tem muita coisa para ver da China ainda. Então eu acho que isso muda para o Brasil o seguinte, não vai dar para a gente ver mais o minério de ferro a $130, como estava. Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Sim. Sabe? Não entendi isso, não estava entendendo. Eu não consigo entender esse mercado de minério de ferro. $130 não dá. Então, para o Brasil muda bastante isso, mas eu acho que para entender a China como player global, a gente tem que mudar essa percepção. Ela não é mais aquela coisa que era 10 anos atrás, muda. E para o Brasil isso vai trazer impacto, né? Impacto. Eu acho que a questão no Brasil é positiva, eu tenho uma visão positiva para o Brasil, porque ele se incorpora bem nesses
nesses espaços. A questão política, claro, vai trazer muito ruído ainda, mas eu vejo assim como principal fonte de risco para o Brasil, para o mercado como um todo, a eleição americana. Né? Eu acho que, apesar do Trump ser ter sido um candidato, um presidente pró-mercado no primeiro mandato, o segundo mandato dele eu acho que não vai ser a mesma coisa, vai ser um mandato que pode trazer turbulência. Né? Então, eu estou realmente muito mais de olho nisso do que em qualquer outra coisa. Boa. Legal, legal. E, Que aula, hein? Que isso, hein? Como assim que aula? Vocês estão Anotei aqui. tudo aqui. Coitadinho. Coitadinho de mim. Vocês estão aqui no BTG Pactual e eu aqui. Que nada, igual às vezes eu brinco, a gente é só um grafista só. Exato, a gente que está aqui escutando um pouquinho de cada um e tentando absorver. E Pepa, uma coisa que a gente quer saber e todo mundo quer saber, né? Quais são os novos projetos? Exatamente. Você tá numa nova atividade, numa nova casa e, enfim, se você quiser falar um pouco sobre esse novo desafio, o que é, também fazer a divulgação para o pessoal, fica à vontade. Claro, não. Então, eu tô indo para um escritório de alguns amigos meus da época de patente. Porque eu conheço os caras há 30 anos. Que bacana. Que legal. É A3S, é Salatini, Samogin e Securato. Mas tem um outro lá que veio depois, mas também é sócio, que é Gasparian. O Marquinhos Gasparian e o Salatini eu conheço desde a época de patente, desde que eu vim para São Paulo. Eu os conheço. Eles têm esse escritório, o escritório já é um escritório grande, consolidado, que veio para o BTG já em 2020. E eles têm 700 e tantos milhões de custódia. De custódia lá. Todo mundo de cabelo branco, experimentado. Então, a gente vai fazer alguma coisa. Estamos vendo exatamente qual vai ser o desenho. Certo. Para ficar bem orientado. Eu vou continuar com o meu projeto educacional, vou continuar com o meu canal no YouTube, fazendo call de abertura, call de fechamento. O call de abertura e o call de fechamento é uma atividade que eu gosto. Para repassar temas de economia e de mercado. Então, discuto lá as questões da economia. E quando dá, paro um pouquinho como você, fico lá no OneDrive, mostro o que é um DSGE, como é que constrói um índice. Os coitados que quiserem. Eu já vi uma vez, você estava explicando, alguém perguntou, como é que faz um head pelo BOVA? Aí você abriu uma planilha, aí pegou todas as ações, calculou, aí pegou, mas quanto de BOVA vender? Aí calculou tudo certinho. Exatamente. Muito bacana. Isso é para o investidor, pessoa física não profissional. Então, eu tenho que ir lá do início, eu tenho que partir do princípio, tenho que mostrar a fonte para ele. Então, busca em tal lugar e tal. Desde o começo, bem mastigado. Às vezes é chato, o pessoal vai tomar cerveja enquanto eu estou nessa chatice, volta. Então, eu procuro produzir esse tipo de conteúdo que traz o dado do momento associado ao impacto que ele vai ter nos ativos e por que vai ter esse impacto, tentando fazer uma ligação. O macro com o micro, com valuation, com o que for. Discuto balanço de empresa, etc. e tal. Eu tenho uns conteúdos também no Instagram, que eu fico lá, e estou agora fazendo mais vídeos educacionais que vão ser inserções ali. Discuto livros. Então, já discuti o livro do Andrew Lo, que eu falei com vocês, Em Busca do Portfólio Perfeito. Discuti o livro do Alan Blinder sobre a história econômica e fiscal, fiscal e monetária dos Estados Unidos de 64 a 2021, que é um livro sensacional. Eu discuti o livro do Howard Marks e esses livros assim. Eu discuti até um livro do Francis Fukuyama sobre democracia e liberalismo, que é um tema político. Que legal. Eu vou discutir agora o novo livro do Martin Wolf sobre democracia liberal e o momento atual. É um livro bem interessante. Vou discutir o livro dessa professora da LSE. Então, pelo menos uma vez por mês, um livro desse. E vou tentar fazer, a partir daí, alguns convidados no canal também. Trazer o pessoal para discutir e interagir nesse aspecto. E o objetivo sempre é buscar um investidor
iniciante, o cara que quer aprender um pouco mais. Dentro do escritório, o meu papel ali vai ser ajudar justamente na parte de ações. Né? Os nossos amigos lá, eles têm uma tradição muito grande em renda fixa. O Securato que você falou, quem que é? O Securato, ele trabalhou em banco a vida inteira. Ele é irmão do professor Securato. Isso que eu ia perguntar Cálculo também. financeiro das tesourarias. Exato. Próprio. Eu fui até, na hora que eu peguei o celular, eu fui até ver. O eu já irmão contei dele. essa história. Eu tive minha co-orientadora de mestrado, era orientanda do Securato. É? Ela contava altas histórias do Securato. É mesmo? Não, ele é uma figura. Os dois. E estudei com ele lá na FE, grande. Esse cara é sensacional. E a ideia é ajudar nessa parte de ações. Né? Eu sempre vejo ações como um instrumento muito importante para o investimento das famílias, das pessoas, e acho que ele tem que ter um papel relevante. Então, eu acho que a minha ida para lá vai ajudá-los nesse sentido, a integrar a parte de equities nessa carteira de investimentos. O BTG ele tem uma equipe maravilhosa, sobretudo o pessoal da área de análise técnica, com muita análise na parte de equities, na parte de macro. Então, isso vai dar muita ferramenta para a gente e eu vou ajudá-los nesse sentido. Estamos vendo aqui com o banco como fazer esse trabalho ainda. Tem toda uma questão regulatória. Sim. Eu ainda tenho a minha inscrição com o CGA, tenho uma inscrição com o CNPI. Então, eu vou ter que cancelar uma, congelar outra, não sei o quê. É o pessoal do compliance que vai decidir isso. E a gente está fazendo com calma isso para fazer bem equilibrado dentro da filosofia do banco e dentro da filosofia dos nossos idosos lá. Somos todos idosos hoje. Então na A3S o pessoal te acha lá. Na A3S o pessoal me acha no meu canal do Qual YouTube. que é o seu canal do YouTube, o Instagram? Pepa Silveira. Boa. O Instagram também. O Instagram também. E Pepa, eu sempre faço uma pergunta pra galera. Você já até falou aqui de um trade aí. Bem que, né, você trouxe uma lição aqui pra gente do trade do que você estava posicionado, né? Deu pré, aí depois, enfim, ficou alguns dias. Se você puder contar pra galera também algum trade que você fez na física, assim, que te trouxe assim, um momento positivo, que um trade que deu certo, não um trade, mas assim, alguma posição que te trouxe alguma lição positiva que puder compartilhar, se puder compartilhar com a galera. Na virada do Plano Real, eu tinha saído da patente, tinha ido para uma distribuidora pequena, que eram de dois caras muito experientes. Um tinha sido sócio do Banco da Ecoval, o seu César Sasson, e o outro tinha saído do Banco Cidade, o Morris Rapidi. Eles queriam que eu fizesse as operações que eu fazia na patente lá com ele. E eu fui com um amigo, Edu, e fomos lá, fomos operar juro, operar dólar, e estava numa fase preparatória para o Plano Real. Eu fui em 94 para lá. Né? E eu falei com o seu César e com o Maurício, assim, eu vou operar na física também. Eu falei, pode operar, sem problema nenhum. E aí, até na época, eu tinha o Gasparian, o Marquinho Gasparian, ele era meu corretor nessa época. Né? E eu operava com ele. Ele estava numa corretora nessa época, ele estava na Intra. Ele estava na Intra. E eu falei, Marquinhos, eu vou montar uma posição em dólar. Por quê? Porque o Plano Real, ele representava a possibilidade de estabilização, de fato, da moeda brasileira. É fácil falar isso hoje, quando deu certo. Naquela época... porque imagina quando propuseram, não, porque primeiro vai ter o RV, depois... Cara, vamos fazer 1 para 1, depois a gente vai trocando aos poucos. O festejado Paulo Guedes, ele achava isso uma idiotice. O quê? Ninguém acreditou muito nessa história. Foi uma história que foi sendo construída. E na época eu tive a sorte, eu tinha um consultor, que foi um dos caras que mais me ensinou economia na vida, que foi o Dionísio Dias Carneiro, era professor da PUC do Rio, um dos caras que fez a PUC do Rio. E o Dionísio me explicou mais ou menos como é que ia funcionar o Plano Real, de fato, não sei o quê. Naquela época
eu conhecia também o Zé Roberto Mendonça de Barros, que era professor da FEA, e eles me convenceram o seguinte, que o fluxo de capitais para o Brasil ia ser positivo, que a percepção de risco ia cair, porque a comunidade internacional tinha comprado o plano do Fernando Henrique Cardoso. E se o Fernando Henrique Cardoso fosse eleito, o Brasil ia dar uma porrada. Então, eu olhava a taxa de juros naquela época, o cupom cambial daquela época era 19% ao ano. Chegou a bater 25%. O Banco Central fazia uma conta. A Selic tinha que fechar entre 1,30 e 1,90 de ganho sobre a inflação. Ao mês. Você entende isso? É uma taxa de juros cavalar. E os caras botaram no plano real o seguinte: você tinha uma meta de aquisição de reservas. Então você não podia expandir a base monetária. Estava lá, eles colocaram no plano porque tinha que colocar. Era uma bobagem técnica. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, não é possível. Cupom cambial nesse volume, eu vou vender dólar. E eu vendi dólar na física. Vendi que nem um louco na física. Eu vendi mais na física do que o seu César e o Morris me deixaram vender na DTVM. Que eles já tinham tomado um ajuste na DTVM, porque eles tiveram que fazer aumento de capital para pagar. Nossa Senhora! Imagina o tamanho da posição. Não é. É que a DTVM naquela época tinha tinha um patrimônio muito pequeno. Então, eu me convenci a vender dólar, porque eu achava de fato que o dólar ia ter uma apreciação muito alta. E, curiosamente, pouca gente na equipe econômica acreditava que fosse acontecer isso. E o Mois, ele era muito amigo de um cara que era muito amigo do Chico Lopes. Né? Era o Ibrahim Eres e o esqueci o nome dele. E eles falavam pro Mois, o dólar vai ficar 1,20. Ele vai ficar aí, não vai cair, fica tranquilo. E eu vendendo dólar. Votorantim comprando dólar, Garantia comprando dólar. Quem vendia dólar... Não, Votorantim, Garantia vendendo dólar. Era o único que vendia, e o Pactual também. E o Icatu. O resto do mercado... Só comprando dólar. Porque o call da equipe econômica era dólar. Mas você tinha uma galera boa junto contigo vendendo. Naquela época, assim, cara, era a minoria. Sim. Era uma minoria. Hoje é fácil falar que hoje é fácil falar, pô, galera era boa. Todo dia, mas na o hora seu César ia falar, olha... Ele olhava lá, que na época tinha firme no pregão, os caras raspavam os firmes. Nossa. Olha, Votorantim tomando, fulano tomando, Beltrano tomando. Você acha que só você está certo? Você acha que você é Deus? Ele falava, aquela pressão. Foi a pressão de alguns meses, né? De algumas semanas, pelo menos. Aí começou a cair firmemente, a cair. E ele bateu 83 centavos. Aí foi quando a gente zerou a posição, e foi logo depois que veio a crise de Chiapas. Né? E essa foi uma operação boa. Agora, tive uma operação desastrosa, né, que fez devolver praticamente todo o lucro que eu ganhei nessa operação. Que foi, alguns anos depois, uma alta da taxa de juros que o BC fez. Não foi uma alta, foi uma CPMF não aprovada. Porque a CPMF ela tinha que ficar sendo aprovada todo... Em 96 eu estava com uma posição grande também. O Maluf queria, o Antônio Carlos Magalhães queria um dinheiro para fazer a campanha eleitoral. O Fernando Henrique estava naquela negociação difícil. O Centrão, a velha história de sempre. E tinha que ser renovada a CPMF. E eu estava vendido no dólar. Rapaz, chegou a noite, os caras não renovaram a CPMF. O dólar já abriu e sem deparo. CPMF... o déficit explodir. Meu amigo, Gap foi aquela história. Então, é claro, foram duas operações completamente assimétricas. Uma baseada no fundamento e uma baseada num choque. Que é um choque. Sim. Né? Você contando com a CPMF. Todos os analistas políticos da época dizendo, está amarrada a CPMF. Tanto é que
3 dias depois eles votaram a CPMF, eu já tinha me estopado, o dólar voltou. Então, a questão toda é dimensionamento, é necessário dimensionar sempre. Então foram as 2 operações que eu mais me lembro da minha vida. Legal. E Pepe, chegando para o final, a gente sempre faz uma pergunta, e você é um cara que eu tenho certeza que vai poder ajudar muito nisso, que são as indicações. Então, a gente sempre pede para o convidado indicar um livro, uma música, um filme, mas hoje em dia a gente já abriu isso aí, então pode indicar mais de um, pode falar quantos livros você quiser indicar para a galera, de mercado, sem ser de mercado, a música e o filme, por favor. O livro, com certeza, é o Em Busca do Portfólio Perfeito, do Andrew Lo, que já tem em português, então fica mais fácil indicar. Né? Eu acho um livro que dá um panorama muito legal da teoria de investimentos. O filme, vamos pensar num filme. Pode ser, não ser de mercado, não tem problema nenhum. Algum que você goste ou que você acha que... Não, eu acho que o filme, para lembrar um pouco do mercado, é O Inferno em Alto Mar. É um filme sobre um submarino alemão que faz algumas missões no Atlântico. Aquilo eu usei uma vez na época para pensar sobre como é trabalhar no mercado. Esse filme é muito bom, os efeitos especiais eles são ótimos, é um filme maravilhoso. Então, O Inferno em Alto Mar. E música... Pois é, que música, né? Eu gosto tanto de música, não tem... Agora não O que vem, você né? costuma ouvir? Que eu costumo ouvir? Eu tenho ouvido, agora eu tenho ouvido mais o Noturno de Chopin. Que bacana. Que é uma música linda, muito, muito bonita para estudar, ficar legal. Então, é o que eu tenho ouvido. Mas o mercado é muito mais assim, a gente estava conversando outro dia ali, é muito mais um rock, um heavy metal, assim. Mas eu tenho ouvido o Chopin. Boa. Bom, Pepa, chegamos ao fim, só queria realmente agradecer, obrigado pela aula, obrigado pelo seu tempo aqui, foi sensacional. Não, eu que agradeço o convite, falei demais. Nada, não, que isso, a gente ficou preocupado, já está aprendendo 8 horas da noite. Exato, né? Mais quase 2 horas aqui já batendo, o Vitinho já deve estar ali, ó, desesperado. O Vitinho sabe que eu falo demais. Não, mas realmente, muito obrigado, assim, eu acho que o pessoal de casa deve ter gostado, a gente aqui, tenho certeza que a gente gostou, porque eu olhava pro Coxinha, a gente estava todo preso aqui, o Vitinho deve ter olhado ali, né? A gente fissurado aqui, só escutando história. E muito obrigado, Coxinha. É isso aí, Pepa, muito obrigado. Foi até o que a gente falou antes, né? A gente já viu você falando muitas vezes de mercado, mas eu acho que nem todo mundo conhecia a sua história, tudo que você passou, várias lições que você deixa e que eu sempre falo, assim. A gente gosta, obviamente que a gente gosta muito de conversar com tudo que é tipo de analista, trader, etc. Mas a gente também tem muito um carinho pelo pessoal que tem um pouco mais de tempo de mercado, né? Que eu acho que na nossa geração, até uma autocrítica da nossa geração, às vezes a impaciência, ela impera, e a gente tem que lembrar que, assim, o pessoal que tem 20, 30, 40 anos de mercado, pode parecer que a coisa é diferente, mas não é tão diferente assim do que eles viveram. Então, é algo que a gente sempre tem que lembrar. Então, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por todas as lições, e é isso aí. Só completando, e realmente, cara, assim, Pepa, é incrível a maneira como você traz, assim, né, tanto da parte da história para simplificar um assunto tão complexo e trazendo toda essa linha do tempo pra gente é muito valioso, porque a gente não viveu tanto essa época. Então, por isso que às vezes a gente até pergunta para o Vitinho, já deve ter cansado de escutar aí, quanto a gente pergunta das histórias dos convidados aqui, para entender mesmo como era. O pessoal, assim, também gosta de escutar isso, e realmente, obrigado. Muito obrigado mesmo por poder compartilhar com a gente isso. Não, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, agora ainda mais com essa vinda para cá. Eu sempre gostei muito dessa instituição. E acho que a gente tem muita coisa para fazer junto. Podem contar comigo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Legal, Pode obrigado. contar com a gente também. Obrigado. E, Pepa, para o pessoal que quiser te seguir, quais são suas redes sociais, além do YouTube? O YouTube é o Pepa Silveira e o Instagram Pepa Silveira também. O Twitter eu fico mais de fora porque dá muito trabalho. Muita briga, deixa. Eu não sou de treta. Boa.
Bom, e pessoal, também quem quiser seguir a gente nas redes sociais, né? Não esqueçam de seguir @BTG Pactual, também não esqueçam de seguir @Otto G. Sparenberg, @Lucas Costa T. Não esqueçam de seguir o Pepa, né? @Pepa Silveira, também lá no YouTube. Para quem quiser acompanhar um pouco mais o Pepa, lá na A3S também acompanhar o trabalho dele por lá. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Também deixa aqui nos comentários o que você achou. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.